Olá, namastê. Então, muito pessoas queriam saber sobre Portugal. Então, eu fiz vídeo para vocês de Portugal e acho que você vai gostar dessa vídeo. Não importa Portugal, se você quer saber sobre qualquer país, você pode comentar e eu vou fazer um vídeo para vocês. Eu acho que você vai gostar dessa vídeo. Então você vai depois comentar se você gostou e vou fazer mais vídeo para vocês. Então, bem-vindo ao meu canal. Quem assistindo na primeira vez, inscreva-se no meu canal. Portugal, o país de Vasco da Gama e Cristiano Ronaldo. Quem não conhece essas personalidades? O nome oficial de Portugal e Portugal, portuguesa. Portugal está situado abaixo do Oceano Atlântico e tem fronteira de país Espanha. A população de Portugal é 11 bilhões. O presidente de Portugal é Marcelo Rebelo de Sousa e a moeda e euro. Euro é R$6,20. Lisboa é capital de Portugal, e de mais grande cidade de Portugal, Porto e Lagos. Se você não sabe, Portugal é o país mais barato em toda a Europa. Portugal é o estado-nação mais antigo da Europa. A língua oficial de Portugal é o português, com outros 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiana Equatorial, Moçambique, Macau e também Goa na Índia, também falando português. Portugal é líder mundial em energias renováveis. Portugal torna-se o 6º país da Europa a permitir o casamento entre pessoas dos mesmos sexos em 10 anos. Que 80% da população de Portugal é católico romano. Portugal é membro fundador da NATO e da União Europeia. O famoso produto de exportação de Portugal é a bebida nacional e o vinho de Porto. E Porto é a segunda grande cidade, depois Lisboa. 27% da população de Portugal mora em Lisboa, capital de Portugal. A livraria mais antiga em Portugal, capital Lisboa também. A educação é obrigatória para todos em Portugal e o país tem de pagar multa e retirados de todos os benefícios do governo se não mandaram para lá os filhos nas escolas. A universidade mais antiga da Europa também fica em Portugal. O superstar Cristiano Ronaldo nasceu na cidade de Funchal em 1985 e jogou em Manchester United, Real Madrid e em Juventus. Depois também Portugal nunca ganha a FIFA Copa do Mundo de Futebol. Brasil é o maior vencedor de Copa do Mundial de Futebol. 5 vezes Brasil já vencedor de FIFA. A mulher em Portugal vive mais do que homem, 6 anos em geral. Portugal expandiu seu império em 55 países diferentes. O Brasil obteve sua independência em 1822. Do Portugal.
Vasco da Gama descobriu a Índia e Álvares Cabral descobriu o Brasil e parte da África e o reivindicou para o Portugal. Como eu disse, o famoso destino turístico de Portugal são as praias de Algarve, capital Lisboa, e mais grande cidade Porto e o Lagos. Portugal também recebeu o nome de país da cidade Porto. Portugal foi a primeira potência colonial e abolir e escravatura. Portugal detém o recorde de monarca como o reinado mais curto do mundo. O príncipe Luís Filipe foi rei só para 20 minutos lá na Portugal. Isso é um recorde em todo o mundo. Lisboa é mais velha que Roma e está entre as cidades mais antigas da Europa. A aliança diplomática mais antiga do mundo é a Aliança Anglo-Portuguesa. Monges e férias criaram algumas das iguais tradições mais saborosas de Portugal. A maior ponte da Europa já foi em Portugal também. E Vasco da Gama fez essa ponte de 12 quilômetros. A tempura japonesa e, na verdade, uma invenção portuguesa. Portugal foi um dos primeiros países a adotar o euro, mas ainda se pode trocar notas de escudo português por euros. O vinho de Porto é o mais famoso vinho de todo o mundo. A maior onda já surfada foi em Portugal também. Sport Lisboa e Benfica e o clube de futebol mais espiado do mundo. Portugal só tem 1% de crime. Se você não sabe, português e 5 línguas mais faladas do mundo, que é 270 milhões de pessoas falando português. A estátua de Cristo Rei, que fica na margem esquerda do rio Tejo, em Lisboa, é uma cópia de Cristo do Rio de Janeiro. Muito pouco pessoas sabem que Portugal tem 2 línguas oficiais. Português, você sabe, todo mundo sabe, mas da segunda línguas oficiais de Portugal é o Mirandês. Portugal é considerado o terceiro país do mundo no consumo de peixe. Pessoas de Portugal preferem chá mais do que café também. Você pode dizer se você tem 16 anos de idade, mas lá tem uma coisa muito estranha. Na carteira de habilitação eles dão 20 pontos, então se você errar ao dirigir mais de 20 vezes, seu carro será descido permanente e você precisa pagar multa também. Espero que você gostou deste vídeo e das informações sobre Portugal. Então, like e inscreva-se no meu canal. Inscreva na caixa de comentários qual é o seu país preferido, para que eu possa fazer um vídeo sobre esse país. Fico seguros e que Deus abençoe Brasil e Deus abençoe Índia também. Então, tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus. Like, comentar e inscreva-se no meu canal. De novo, muito obrigado por assistir.